Bem-vindos ao podcast. Estou muito feliz em receber vocês em mais um episódio. Eu sou a Carol Santiago e hoje eu estou recebendo uma convidada ilustre aqui nesse podcast, gente. Olha, me belisca que eu acho que eu estou sonhando. Ela que é mãe, escritora, influencer, fotógrafa e muito mais, né, Andressa? Bem-vinda ao podcast, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo bem gostoso, que foi para isso que eu vim aqui hoje. Justamente, eu falei com a Andressa que aqui é um bate-papo super leve. Eu quero dar umas cutucadas para ela soltar uns segredinhos dela aí hoje, hein, Andressa? E aqui a gente já começa com uma tradição no podcast, que é o Defina-se em 3 palavras. 3. Ó, o rostinho dela mostra, 3. ó. É um exercício, na verdade, de autoconhecimento, né? Porque eu sei que é difícil quando a pessoa fala, quem é você? Ou quando fala, defina-se em 3 palavras. Em uma já é difícil. Aqui eu boto 3 porque o desafio é total. Sim. E aí, você consegue se definir em 3 palavras? 3 palavras. Eu acho que hoje ainda, né, a minha característica mais marcante é maternar, né? Ser mãe. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Eu sou mãe em tempo integral ainda. Eu sou uma pessoa intensa também e sou uma pessoa que estou sempre aberta. Então, acho que isso me possibilita me entender e entender as pessoas e o mundo, né, ao meu redor. Nossa, perfeito, perfeito. Gostei, ó, ninguém falou isso ainda. E eu queria que você contasse um pouco pra gente quem era a Andressa antes da maternidade, né? As pessoas na internet conhecem muito a Andressa mãe, a Andressa influenciadora, escritora. Mas quem era a Andressa? Qual é a sua identidade antes? Você é formada em turismo também, sim, né? Sim. Como é que foi aí essa história? Conta tudo. Eu fui criada por pais rígidos, né? Muito amorosos, mas rígidos. E um dos sonhos da minha mãe era que eu tivesse uma formação superior, né? Nenhuma das minhas irmãs se formou, e aí era o sonho dela. E para realizar o sonho da minha mãe, porque eu acreditava até o momento que a minha função, né, nesse mundo, a minha missão de vida, era dar orgulho para minha mãe. Hoje ela sabe que não. Mas até então, hoje eu vivo, né, para mim, hoje eu vivo para minha família. Hoje eu entendo que eu, como ser humano, né, eu tenho as minhas aspirações, eu sou dona das experiências que eu busco ter. Então, a gente teve essa ruptura aí, né? Essa virada de chave, que a minha existência não é uma extensão de quem eram os meus pais, de quem são os meus pais, principalmente a minha mãe, que ela era essa pessoa aí mais sonhadora e que achava que eu tinha que fazer e dar, não sei o que lá. Mas aí eu fiz a faculdade, né? Aqui, mãe, pronto. Né? Eu comecei a fazer letras, porque eu sempre fui, né, fã de literatura. Sempre gostei muito de palavras, de me expressar, de me comunicar. Então, de início, eu optei por letras. E aí, assim, eu fiquei reprovada por falta no meio do caminho, porque eu ia de trem, né? E aí, na hora de fazer baldeação, eu simplesmente estava dormindo. Não. E eu não conseguia soltar para entrar na faculdade. Caramba! Eu falei, isso não é para mim. Né? Aí eu tranquei a faculdade que eu fazia e fui fazer uma faculdade próxima de casa e optei por turismo, porque assim, nas eliminações ali era que mais sei lá, que mais parecia comigo, né? Porque de fato não era um sonho meu, né? Entendi. Era um sonho que eu queria realizar para minha mãe. Então eu escolhi qualquer curso. Foi isso. Escolhi qualquer curso no turismo, que eu falei, vamos ver o que tem menos matemática aqui. Me ferrei. Isso que eu ia falar. Tinha estatística, eu sou de humanas, não tem para onde correr. E aí foi a faculdade que eu fiz. Nunca trabalhei na área. Nunca. E terminando a faculdade, fui trabalhar com fotografia, que é arte também, que é uma forma de me expressar. Trabalhei com fotografia de casamento, de família, né? Então, era o que me nutria naquele momento e trabalhei até eu ganhar os meus filhos. Aí depois Nossa, e assim, foi engraçado porque eu também escolhi a minha faculdade por eliminatória, né? E aqui não tinha matemática. Só que eu cheguei lá, meu amor, tinham várias matérias de matemática. Eu falei assim, meu Deus do céu. E foi justamente bem parecida a minha história com a sua. Eu queria saber como é que você conheceu o Sérgio. Foi nesse meio do caminho? Foi no período da faculdade? Como é que foi? Então, eu estava já na faculdade quando eu conheci, mas foi através de uma amiga. A minha melhor amiga, na época, ela namorava com o meu cunhado, né?
Exatamente. Então, foi uma coisa ali meio de família, e a gente se conheceu. E, assim, foi muito louco. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, né? O Sérgio já me mandava mensagem, aparecia lá na faculdade, do nada. Oi, vamos comer um pastel. Eu, Famoso ué, pastel. gente, mas assim, né? Não tem muito motivo, né? Pra comer um pastel com você. Né? Porque eu tenho namorado, né? E Ah, eu ele já tinha... queria já Sim, e aí ele Olha. ficou 1 ano aí esperando até eu separar, né, terminar o namoro. E assim, eu terminei o namoro num dia e no outro dia entrei na MSN, né, a antiga MSN. Aí ele, oi, sumida. Pronto, Já estava saímos só... e assim, a gente saiu uma vez e já estava automaticamente namorando. A partir daí a gente não parou de se ver mais nenhum dia. Nossa, que lindo. Então foi uma conexão de verdade, Sim, né? sim, sim. De repente ele já até sentia isso, de tanta insistência. 1 ano aí esperando, ele já falou: essa daí é a mulher da minha vida e tudo mais. Sim. E até voltando a falar um pouquinho de maternidade, que você falou, né, que trabalhou até chegar aos seus filhos. Você sempre teve esse desejo de ser mãe? Não. A única coisa que eu não queria na minha vida era ser mãe. É sério, assim, a minha missão, meu foco, né, era passar invicta pela maternidade. Eu tenho uma irmã que ela não tem filhos, né? Eu falava, eu vou ser igual a minha irmã Regiane, que não tem filhos e que pode fazer as escolhas dela e que pode viver a maneira dela, sai para onde quer, chega a hora que quer, faz o que quer. E é isso que eu quero para mim. Eu não me vejo me responsabilizando por uma outra vida, gerenciando a vida de uma outra pessoa. Meu pai sempre dizia que eu era muito filha, né? Ele falava dedinha, né? Meu apelido é Deda, né? Aí ele, dedinha, né? Você tem que deixar de ser um pouco menos... Tem que deixar de ser filha o tempo inteiro, né? Vamos, né, caminhar para ser mãe, né? Mudar aí. Porque eu era, assim, muito dependente, né? Emocionalmente também, dos meus pais. E todo mundo tinha essa visão minha, inclusive eu. Sim. De que eu nasci para ficar ali debaixo das asas dos meus pais, que eu não tinha capacidade, também não tinha vontade, né, de voar, de Ia ganhar. ficando, né? E tava lá, eu com 27 anos, estava morando com os meus pais, e para mim tava maravilhoso, assim, mais ou menos, né, tinha, né, Sim. aqueles problemas de convivência, mas até então eu não me via com uma vida para além daquela vidinha ali com os meus pais. E isso você conversava com o Sérgio? Sim, sim, e ele também estava ali comigo, né? Ele tinha vontade de ser pai, mas assim, de tanta gente conversar e dele entender, né, que realmente era algo que não passava pela minha cabeça, ele foi começando a absorver aquilo dali e ele comprou para ele, né? Também não quero ser pai. Uhum. E hoje, qual a sua visão da maternidade? Mudou? Eu estava certa. Eu estava certa o tempo inteiro, porque foi o que aconteceu. Eu sabia que a minha vida ia mudar drasticamente caso eu fosse mãe, porque pelo que eu me conheço, eu não ia conseguir, né, gerar uma pessoa e não me envolver da maneira que eu me envolvo. Então, eu sabia, vou perder minha liberdade, vou querer viver em função de filho mesmo, vou ser aquela mãe que vai abrir mão de si pelo tempo que for necessário. Eu acho que esse medo seu era justamente por isso. Você já sabia que tipo de mãe você seria. Aquela que ia se doar 24 horas por dia, que ia se dedicar totalmente. Sim, e também pela sociedade que a gente vive, né? Que é meio hostil, né? As mulheres, mães, né? As próprias crianças, né? Porque a sociedade quer que você tenha filhos. Ai, filho é lindo. Ai, a mulher só tá completa se ela tiver filhos e tudo mais. Família, vamos multiplicar e não sei o quê. E aí, quando você tem um filho, né? Você tá desamparada, você não tem políticas públicas, né? Você tá aí jogada às traças, se vira, você que pariu, você que segure as pontas aí. Sim. Então, por entender também como a nossa sociedade funciona, né? Também tinha esse receio. Que todo mundo quer dar palpite. Ó, vamos falar de palpite. Todo mundo quer dar palpite sobre o que você tem que ser, né? Principalmente quando a gente casa, a gente tá num relacionamento há muito tempo. Ah, não vai casar não. Ah, não vai ter filho não. Só que as pessoas querem cobrar uma coisa que depois, quando você decide ser o que elas estão cobrando, ninguém... Aí muda, vira o julgamento. Exatamente. Exatamente. Aí você tá sozinha, né? Querem que você tenha o filho e a partir do momento que você tem esse filho, é você e o seu filho. Se você resolve trabalhar fora, você é crucificado, você é julgado porque o bebê precisa de você.
E aí, se você tá ali com o bebê o tempo inteiro, você não tá somando dentro de casa, você só vive para os filhos, né? Você só cuida de criança, que é uma coisa muito tranquila, só cuidar de criança. É muito pouco trabalho. Então, é complicado você ser mãe nessa sociedade. Então, além disso, né? Também era genuíno a minha não vontade de ser mãe. Eu nunca me vi como uma pessoa... apta a se doar para outra pessoa, embora soubesse que se isso acontecesse, eu ia me doar. Então, eu tinha esse medinho aí também. Eu falei, gente, eu vou parar a minha vida se eu tiver um filho, né? E eu não quero parar a minha vida. E eu acho que como você vivia aquele âmbito familiar de filha, como você falou, tinha aquele medo também de virar essa chave de mãe, né? Exatamente. André, se você falou, né, sobre isso, de ter esse sentimento de não querer ser mãe... E, de repente, você se viu grávida e, de repente, você passou por um luto. Sim. Né? Queria que você contasse um pouco, né? Se você sentia vontade. E também falar como lidar com essa parte do luto. Sim. Né, eu contei que eu não queria e meu marido comprou, né, essa ideia de que nós não seríamos, que ele também não queria. Quando a gente suspeitou, né, de que eu estava grávida e veio a confirmação, assim, buraco abriu no chão e o mundo caiu, eu fui junto. Imagina. Meu marido chorando de emoção. Eu falei, ué, gente. Mas a gente não estava combinando ali que a gente não queria? Como assim tá chorando de emoção? Meu filho, ele foi tatuar. Mentira! Ele tem tatuado o dia que ele descobriu a gravidez do nosso primeiro filho. Não sabia. Eu fiquei sozinha ali não querendo. Porque a partir do momento que ele descobriu o positivo, ele queria para sempre. Super. Eu falei, gente, o pessoal mudou assim, né? Fração de segundos. Eu fiquei ali sozinha não querendo. E minha mãe falou, quando eu dei notícia para minha mãe falou, Andressa, você não tem condições de criar uma criança. Mentira. O choque veio assim dos... Sim. Né? E eu falei, eu sei. E eu tô perdida. Meu Deus. E a gente acabado de tentar, né, morar em Saquarema. Minha mãe tem uma casa em Saquarema e a gente levou as coisas para lá. Levou cachorro, computador, vamos morar aqui em Saquarema. Quando eu descobri, eu falei, vamos voltar para Nova Iguaçu. Então. Porque aqui sozinha não vai ter como. E aí, a minha gestação foi cheia de sintomas, né? Juntou eu não querer, eu não fui feliz, eu não aceitei a gestação em momento nenhum. Não, é importantíssimo você falar isso, porque tem muito disso. Ai, descobriu positivo, mamãe ama. Eu também não passei por isso. Eu demorei muito até vir esse sentimento. Até me sentia culpada, porque todo mundo falava que eu tinha que falar com o bebê, né? E eu falava assim, gente, eu não sei o que falar com a barriga. A barriga não responde. Então, eu fiquei muito tempo, eu acho que até o final, uns 6, 7 meses, pra conseguir entender que realmente eu era mãe, que tinha um ser humaninho ali, que eu ia amar. Mas o amor vem depois, né? Sim, pra mim foi até assim, o final. Porque juntou essa insatisfação, né, com aquele meu estado, aquele meu status no momento, e fora os sintomas, que eram muitos, né, me incapacitava de fazer diversas coisas, embora eu tenha trabalhado até 5 dias antes de parir o Pedro, mas eu ia sempre passando mal, era sempre muitos sintomas, muitos. Todos os sintomas que você pensar, eu tive, e aí isso dificultava mesmo a conexão. Só que aí o Pedro nasceu, e aí, no momento que ele nasceu, aí eu falei, eu quero ele pra sempre. Só que aí é a parte que eu me emociono. Sim. Aí, o Pedro, no 3º dia de vida dele, ele precisou ir para UTI porque ele não conseguia deglutir o leite. E aí, quando eu fui visitá-lo, eu recebi a notícia de que ele tinha uma cardiopatia congênita grávida. Uma cardiopatia congênita grave e suspeita de uma síndrome genética. Nossa. E aí foi uma corrida contra o tempo para conseguir internação, para conseguir transferência, para conseguir que ele fizesse a cirurgia. Além de de toda a dor, né, de ter um filho na UTI, de ter um filho nas condições do Pedro, a gente ainda tinha essa briga, né, para conseguir dar o mínimo de dignidade para ele, né, enquanto ele estava lá. E isso foi muito desgastante, né? Foi parar em jornal, TV, em tudo que era lugar para a gente conseguir a transferência do Pedro, porque não tinha vaga. Mas, enfim, o Pedro fez a cirurgia.
Mas no pós-cirúrgico ele não evoluiu da forma que a gente esperava e ele faleceu com 3 meses de vida. Não sei. Calma que eu também Não tô sei. emocionada. Não sei o que eu tava falando. O que... Foi, como você lidou com o luto? Ah, tá. Lidou, tá certo? E aí, assim, o luto é algo muito difícil, né? Mas um luto que foge à ordem natural da vida, né? Um Sim. filho ir antes dos pais é muito mais complexo. E o que mais me doeu, vivenciando o meu luto, para além de perder o meu filho, né? Era como as pessoas não sabiam se comunicar, né? As pessoas queriam abraçar, as pessoas queriam acolher. Só que a gente não fala sobre morte, a gente mal fala sobre luto, né? Falar Sim. sobre morte é um tabu, né? Sim, Embora a com única certeza da vida seja a morte, a gente não fala sobre morte. Então, as pessoas têm dificuldade para saber como falar com uma pessoa enlutada. Sim. Principalmente quando é um bebê ou quando é Tem aquele medo, aquele distanciamento, né? Sim, e aí é sempre o clichê, né? Ah, mas você é nova, você pode ter outro filho. Tudo bem, mas eu não posso ter esse filho que eu perdi, né? E é sobre esse filho que dói, é sobre não ter esse filho que eu choro, que eu sofro. E, não chora porque ele vai sentir. E eu também sinto, né? E nesse momento, a única coisa que você precisa fazer é se esvaziar dessa dor, é chorar o quanto você precisar, o quanto você quiser. E a gente não recebe esse acolhimento. A gente não recebe esse acolhimento no hospital. A gente não recebe esse acolhimento das pessoas mais próximas da gente, nossos familiares, porque na tentativa de que você fique bem logo. Exatamente, né? As pessoas simplesmente não validam a sua dor. Sim. E não é por maldade, é simplesmente por falta de tato, por não saber mesmo como conversar. E aí é o que eu falo, hoje, né? Se você não souber o que falar, não fala nada, né? Oferece o seu abraço, oferece a sua presença, a sua companhia. É a melhor coisa que você pode oferecer para alguém enlutado, principalmente uma mãe, um pai enlutado, né? Dizer que vai ficar tudo bem, ou dizer que você vai ter outro filho, não ajuda. Que vai passar, não ajuda, né? E a gente quer sentir aquela dor. Eu, principalmente, né? Eu precisei vivenciar cada pedacinho daquela dor. Para que hoje eu me emocione, mas não doa. Não dói mais, sabe? A dor não é mais o centro da minha vida. Já foi. Uhum. Hoje não é mais. Hoje eu levo uma vida tranquila, eu levo uma vida boa. O Pedro é uma lembrança que vai estar sempre ali, mas ele é uma lembrança, ele não é mais uma ferida aberta na minha vida. E isso eu devo a ter me permitido vivenciar o meu luto, ficar no fundo do poço enquanto as pessoas falavam, reage. Eu falei, não vou reagir, eu quero isso aqui, eu preciso sentir isso aqui, o tempo que for necessário para lá na frente eu conseguir virar a página. E é muito louco que quando você está imerso a esse sentimento, você nem se dá conta de que você vai um dia conseguir sair dele, né? Você fica falando, cara, eu vou viver aqui para sempre. Mas passa, né? Se você se permitir sentir, de verdade passa. Nossa. E passou. Essa blusa que você tá diz muito sobre você, né? Forte como uma mãe. Sim. Eu, como mãe, eu fico muito emocionada. Eu sou muito chorona. Tô me segurando demais aqui. Então vai ficar eu e você aqui chorando. Mas é uma dor que a gente não tem como descrever. Sim. E por isso que eu também sou muito a favor disso, de se permitir sentir. Né? E você acha que gerou muita conexão com outras mulheres? Você recebeu muitas mensagens também de mães que passaram por isso? Sim, de mães que passaram por isso e não foram permitidas de vivenciar, de falar sobre, né? Porque as pessoas também têm essa cautela de não vamos falar sobre isso, né? Você quer falar sobre isso mesmo? Qual o problema? É um filho, né? Um filho que existiu e continua existindo, né? De uma outra forma. E aí, como é que foi? E aí passou essa fase, sei lá, sentiu tudo que tinha que sentir. Como é que foi pra você encarar uma nova gestação? Planejou, não planejou? Foi um susto? Eu vi um meme que você postou.
o meme de não confiar na pílula do dia seguinte, Uhum. nem no anticoncepcional, Dil. Não, era... Não, assim, eu falei sobre a pílula do dia seguinte. Aham. E aí vieram vários Vai. outros comentários Gente, eu de tenho todos os medo. métodos. Você não tem noção de como eu tenho medo de abrir os comentários desse tipo de vídeo. Porque, assim, é tanto de gente falando, eu tenho Dil, também foi. Eu tenho Implanon, né? Até então, gente, já tem uns 2 anos, né, amor? Que a gente tá aí na luta, mas ainda não veio, não. Então, tô confiante. Mas, assim, já vi também sobre Implanon, sobre tudo. Nada 100%, né? O Johnny que brinca, que ele fala assim, entrou no campo, É isso tá aí. disponível a tomar agora. Exatamente, Piada. é exatamente o que eu penso, gente. Transou, você tá aí. Ela foi mais direta do que eu, gostei. De resto, é sorte também. Mas, assim, nenhuma gravidez minha foi planejada, né? O Pedro foi, e aí nesse momento eu e meu marido, a gente teve uma ruptura, porque, É? sim, foi pouco tempo, né? A gente ficou separado uns 15 dias, né? Ele fora de casa, porque a gente não sabia lidar um com o luto do outro. Eu tava imersa na minha dor, ele sentia de uma forma diferente, e a gente se perdeu aí nesse caminho. E aí teve aquele, né, Sim. remember, e aí nasceu a Maria. Foi no Remember. Foi. Assim. Olha, gente. Olha, quando fala, quando briga, quando volta, realmente, né? Mas mesmo assim, teve a pílula, né? A Maria burlou Foi assim, teve o ali. SUS, e você tomou a pílula. Sim. E ela burlou. E aí veio Maria Antônia. E aí, ele ficou emocionado de novo? Não, ele ficou super feliz. E dessa vez, né, eu fiquei de boa. Foi. Eu lembro que eu fiz o teste, e aí, aparentemente, tinha dado negativo. Uhum. Aí eu falei, amor, deu negativo. Mas eu acho que se tivesse dado positivo, eu ia curtir. E deixei os negócios tudo espalhado lá na pia. Pois ele foi lá e falou, amor, isso aqui não é negativo, não. Isso aqui é positivo. Eu não acredito. Ele, não, você falou que dessa vez você... Eu falei isso porque tinha dado negativo. Gente. Mas, assim, a Maria Antônia foi uma pegada diferente, né? Porque, por mais que eu não quisesse ser mãe, depois de ser mãe do Pedro, ficou aquela sensação. Como seria, né, o depois? Como seria levar para casa? Sim. Como seria, né, de fato, maternar? E ela veio com uma super personalidade, né? Muita personalidade. Você acha que ela é mais, assim, você ou ele? Eu acho que ela é uma mistura, mas eu acho que ela é um pouquinho mais eu. É porque hoje, é o que eu falo pra todo mundo, eu sou nova criatura, né? Porque se você me conhecesse na minha época apocalíptica, você não ia dizer, nossa, essa é a mesma pessoa, né? Tá aí. Teve uma época apocalíptica? Não, só teve a época apocalíptica. Aí depois, né, das crianças é que eu sosseguei. Uma nova criatura. Sim, e realmente eu mudei muito. Quem me conheceu há um tempo atrás, hoje não me reconhece, principalmente de uns 5 anos pra cá, né? A partir da Maria. Não me reconhece, e às vezes eu me falo, gente, nem eu a Andressa não faria isso. Por que eu tô fazendo? Né? Eu sou bem tranquila. Então, a Maria, ela é mais a minha fase, né, anterior à que eu sou agora. Porque ela é espoleta e eu sou calmaria. E a gente se vê muito, né, nos filhos, né? Muito engraçado como a gente aprende. A gente acha que não, mas a gente aprende muito mais com eles, como paciência, calma, por mais que eles tirem toda a nossa paciência. Mas tem muito disso, a gente fica exercendo, a gente surta, né? Exatamente. E aí eu queria saber também um pouquinho da forma que você cria seus filhos, né? Você expõe muito isso na internet. E essa forma de criar, você trouxe esse reflexo dos seus pais, da sua criação, ou você buscou fazer de uma maneira diferente? Foi de uma maneira diferente. As pessoas falam, mas é o quê? Qual é o caminho que você segue, né? A educação positiva. E assim, eu nem nomeio, né? Eu busco criar os meus filhos com o respeito que eu gostaria de ter sido criada. E assim, não tem regra, eu não uso metodologia nenhuma. É claro que eu leio bastante sobre o assunto, né? Mas muita coisa vai no feeling também. É realmente da forma que eu gostaria de ser tratada, né? É muito isso. É tipo, eu tô triste, eu quero chorar. E aí a pessoa fala, mas chorar pra quê?
Né? Chorar não vai resolver. Eu falei, mas eu não quero resolver, eu só quero me aliviar. E eu me alivio chorando, né? E a mesma coisa que acontece com os meus filhos. Ah, tá chorando. Ah, mas tá chorando pra quê? Bobeira. Não sei. É o sentimento dele. Sim. Por mais que pra mim, aos meus olhos, uma pessoa adulta, tipo, a caneta cair no chão, né? Não é o fim do mundo, pra mim a criança pode ser. Porque ela tem uma visão, né, de mundo, as experiências, como as experiências tocam nelas, é uma forma totalmente diferente das que tocam em mim, Sim. né? Então, eu tento o tempo inteiro me colocar no lugar deles para tentar entender, de alguma forma, como eles precisam ser tratados naquele momento, como eu preciso lidar com aquela situação, sempre me tirando do foco, sabe? Não é sobre mim. Eu sempre penso, não é sobre mim. Ah, mas é só a banana que eu descasquei. Meu filho, esses dias, fez um escândalo porque eu descasquei a banana e não descasquei igual uma flor. Né? Eu arranquei tudo. Depois eu fui lá no lixo, peguei aqui, ó, botei aqui direito. Aqui, filho. E é isso. Agora eu descasquei, porque só tinha aquela banana. Uhum. E ele falou, você descascou errado. Eu quero outra banana, descasca de novo. Sim, e saber que é com todo mundo, em todas as casas. Ontem meu filho foi dormir e deixou os carrinhos enfileirados. Hoje um carrinho caiu de madrugada, o vento, não sei o que foi, o fantasma, não sei o que foi naquela casa que o carrinho foi parar em outro lugar. Ele, mamãe, está errado. E foi lá arrumar. Eu falei assim, ok. Sabe, eu acho que justamente o que você falou, se colocar no lugar do outro. A pessoa fala muito isso, mas com adulto. Sim. É mais difícil com criança, né? Quando a gente pensa assim, ele é um ser humano, vai crescer. E ponto, né? A gente entender justamente isso, que eles têm as vontades dele, os desejos e tudo mais. É porque a gente fala muito sobre o adulto, né? A gente é uma sociedade adulto-centrista. Então, a gente pensa, respeitemos os adultos. Mas enquanto esse adulto ainda é um mini adulto, né? Ainda é uma criança, ele não precisa de respeito? Só vai ser respeitado quando ele crescer? Não tem lógica, Sim. né? Ele é uma pessoa desde sempre, então ele precisa ser respeitado desde sempre. E é o que eu tento fazer o tempo inteiro. É claro que eu sou humana, eu sou falha, eu canso. Ah, é o meu? Eu falei, vou desligar no celular. Nossa, eu vi uma voz aqui, eu falei assim, a voz de Deus aqui no meu... Além. Aí, gente, foi mal. Nada. Pensei que era pra ir também, o som não tava vindo daí, estranho. É, achei que fosse. Pode voltar? Vai continuar? Vai tentar de novo? Quer falar mais alguma coisa sobre isso, sobre a criação? Ah, não, sobre a criação, né? A gente vive numa sociedade que pensa nos adultos, né? Então, assim, vamos respeitar as pessoas. Mas uma criança é uma pessoa, ela não precisa crescer para ser respeitada como pessoa. Sim, e até falando em respeito, vamos tocar no assunto da maternidade e o trabalho, né? Eu li em uma entrevista que você deu, que você levava a Maria para os locais para os eventos que você fotografava, você chegou a trabalhar como fotógrafa com ela, levava e tal. Como é que era para você e como você vê hoje, a partir de vários relatos de mães que com certeza você recebe também, essa questão da maternidade e da profissão? Foi o que a gente falou. A sociedade espera que nós sejamos mães, mas na hora que a gente, né, coloca o filho ali no mundo, a gente não tem apoio. E eu precisava levar a Maria Antônia, porque ela mamava, né, em livre demanda, e era algo que eu não queria, para mim era inegociável. Uhum. Eu vou continuar com a livre demanda. E aí eu ia para os eventos e levava ela junto comigo. Às vezes ia minha mãe, às vezes ia minha sogra, e ficava com ela sempre na salinha, no espaço. E eu fotografava, e quando ela chorava, né, eu ia lá, tinha meses, né? Então ela ficava mais dormindo, mas quando ela me solicitava, eu ia lá, dava uma mamá e voltava a trabalhar. Chegou num momento, né, ela já estava lá com os seus 7 meses, que eu passava nos eventos e ela começava a chorar, né, que me queria de qualquer jeito. E aí eu falei, acho que não vai mais funcionar. E aí, nesse momento, calhou de uma noiva falar, olha, eu quero que você vá fotografar no meu casamento, mas eu não quero que você leve a sua filha. Eu não tô contratando um bebê, eu tô contratando só você. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, no meu evento, vai só você, né, sem o bebê. Aí eu falei, amor, veio o freelance aí pra você levar, porque eu não vou. Uhum. Nesse momento, a minha escolha é ficar com a minha filha.
né? Sim. Uma exigência que eu não vou poder atender, então eu estou me retirando de campo e a partir daí eu nunca mais trabalhei, né? Com fotografia. Aham. E aí é muito complicado, porque diversas mães passam por isso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de escolher não ir, É. mas tantas outras não podem fazer isso, né? E aí você tem uma licença maternidade que é ridícula, né? Tem aquilo. A OMS preconiza, né? 6 meses, até 2 anos ou mais. E a licença maternidade? Sim, Como que você justamente. vai alinhar as duas coisas? Né? Não tem sincronia. É, não bate, né? Sim, não bate, sabe? A coisa não funciona. Então, eu recebo muitos relatos falando sobre isso, sobre, precisei voltar a trabalhar e deixar a minha filha, ou então precisei sair do trabalho para poder ficar com a minha filha, mas é muito difícil você ver os pratos equilibrados, né? Conseguir continuar trabalhando. Nunca é uma coisa muito feliz, né? Muito satisfeita, né? Exatamente. Você vai atender um lado e o outro lado, infelizmente, você não vai conseguir fazer da forma que você gostaria. É possível fazer as duas coisas? É possível. Mas é possível fazer as duas coisas da maneira que se gosta? Difícil, né? Não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Eu acho que é por causa disso que tem um alto índice de mães empreendedoras, porque realmente elas não querem voltar ao trabalho. Eu não me via deixando meu filho. O Arthur nasceu na pandemia, né? Também, 2020. Eu falei assim, gente, se eu tivesse que voltar a trabalhar agora, meu Deus do céu. E eu já empreendia, e eu ia levar ele para tudo quanto é canto também, sempre carregou. Então, assim, tem um alto índice de mães que buscam trabalhar com qualquer coisa, vendendo um bolo, vendendo um brinco semi-joia, para ficar com os filhos. Você acha que isso define bem a frase que está na sua camisa? Forte como uma mãe? Sim, até porque quando você faz, tem a possibilidade, ou quando você só tem essa escolha, também não é fácil. Porque, né, é ilusório também essa questão de eu não saio para trabalhar para estar com o meu filho. Mas a gente está trabalhando também. Sim. Quando a gente empreende. A gente está ali se dividindo. E às vezes nem tem divisão. Você não sabe mais o que é seu trabalho, pelo menos aqui. E eu não sei o que é meu trabalho. O que é minha vida para além do trabalho. É um bololô danado. Eu não sei. Não tem essa de, eu trabalho até tal horas e a partir daqui... Não tem isso. É sempre quando dá também, né? Tem isso daí também. Exatamente. E eu ainda acho um pouquinho mais complicado, porque você tá ali. Você tem que, né, gerenciar a atenção, criança, né? E todas as outras demandas e o seu trabalho. Né? Então, não é assim, fácil. O negócio aqui... Estamos ferrados, de todo jeito. Assim, o que eu ficava muito satisfeita justamente era conseguir ver o crescimento dele. Sim. Né? Porque quando você está distante, por exemplo, tem gente que tem uma carga horária de 7 da manhã às 10, 20 da noite, chega em casa. Então, assim, perde um pouco, né? Então, o bom de empreender é isso, é você estar ali do lado, acompanhando, mas também é desafiador. Sim. Porque, assim, hoje em dia, realmente, eu vejo que é muito romantizada essa questão. Né? Você fala muito melhor do que eu sobre isso. Mas eu tenho um pensamento que também tem duas visões. Tem como você enxergar pelo lado, só o lado pesado, só o lado leve romantizado, e tem aquele equilíbrio. Sim. Né? Você acha que na internet hoje está muito romantizado? Então, porque tem aquilo, né? Eu sigo os perfis que se parecem com o que eu acredito, que me nutrem de algo que eu estou buscando. Sim. Então, eu não consigo ver tanto esse romantismo que existe, né? Mas é tipo algo que eu fujo mesmo, né? Eu tento ver, tipo, é real, é isso aí. E quando eu falo real, eu não falo real do perrengue, porque a gente comprou essa coisa da maternidade real ser a maternidade do perrengue. Sim, verdade. E não é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o real, é também sobre realidades. Uma pessoa que tem, né, uma rede de apoio, uma pessoa que tem condições financeiras, né, favoráveis, ela vai conseguir ver a maternidade de uma forma diferente. Tipo, a maternidade, para mim, hoje, também pela idade dos meus filhos, mas principalmente pela fase que eu vivo hoje, é diferente da maternidade que eu vivi há 2 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? Aquela maternidade só tinha como ser de uma forma. Trash. Sim. Sabe? Hoje eu vivo a maternidade
me dou muito, e eu acho que você ser suporte emocional é um desgaste muito grande, porque quando você opta por ver o lado da criança, não é vai fazer e acabou, é Aham. filho, olha só, gente. Sim, gente, esse debate diário, todo minuto, Sim. é que é difícil, realmente. Você tá ali o tempo inteiro negociando, isso cansa muito. Então, ainda hoje, é complicado, porque é isso, maternidade é complicado. Eu suspeito quando a pessoa, mesmo com todos os privilégios do mundo, fala, não, é muito tranquilo. Gente, não tem como. Não Não. tem como. Em algum momento isso vai pesar, né? Só que a gente não pode dizer que a minha realidade, que foi perrengue, que eu não tinha um pingo de rede de apoio, que eu não tinha como sair, passear com as crianças, não tinha uma escola, não conseguia pagar uma escola para botar as crianças, eu não posso dizer que só aquela maternidade ali é válida. Sim. Pelo contrário, todas são válidas e quando você tem rede de apoio, é muito melhor. Hoje eu consigo fazer uma academia, hoje eu consigo fazer minha terapia, coisa que eu não conseguia fazer durante muito tempo. Aham. Então, para mim, hoje é mais leve do que já foi. E é importante você falar sobre isso, né? Que hoje você consegue, ontem você não conseguia, mas tudo é uma fase que vai passando. Sim. A gente fala muito que maternidade é igual videogame, né? Vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Mas também tem isso, as crianças vão crescendo, são outras demandas, já tem mais independência, já consegue ficar um pouquinho, uma horinha mais distante para fazer uma academia, uma terapia. E aí vai funcionando, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre Instagram. Como foi essa sua virada de chave? Como você começou a postar? Foi na pandemia. Cara, pandemia. Ia fazer o quê da vida? A pessoa não tinha o que fazer, né? Porque a gente trabalhava com evento, eu e meu marido, e meu marido é fisioterapeuta também. E aí ele dava aula num curso, né, de massoterapia e atendia em clínica. A clínica fechou, Caramba. né? O curso era à distância, Caetano tinha 3 meses, Maria Antônia tinha acabado de fazer 2. Quer dizer, a gente numa casa, né, que só tinha um quarto, não tinha como ele se ausentar para poder fazer a aula à distância. Então, a gente ficou assim, Assistindo live. de mãos atadas, não tinha o que fazer, né? Aí, cara, eu sempre criei conteúdo, mas meu perfil era fechado, né? Era conteúdo para os meus amigos e Aham. tal. E as pessoas já gostavam, né? O pessoal falava, ai, Andressa, você tinha que criar um canal e fazer. Eu falei, não é para mim, eu quero fazer aqui, mas sem compromisso. Mas aí Aham. veio a necessidade. E fluiu, né? Porque não foi, agora eu vou trabalhar com o Instagram e vamos. Não. Sim. Eu abri o perfil porque era um momento também de vulnerabilidade, eu estava em casa, eu estava sem renda, né? E aí eu comecei a desabafar. Foi uma época em que as pessoas estavam consumindo mais as redes Sim. sociais, mais os produtos digitais. Então, a coisa aconteceu, né? Foi o momento propício para acontecer. Uniu o útil ao agradável, se é que a gente pode dizer, né? Que teve um útil e um agradável nessa época. Sim. Mas surgiram muitas empresas no meio da pandemia também, né? Exatamente. E aí aconteceu nesse momento. Eu comecei, o Caetano, como era bebezinho, né? Tinha 3 meses, aí eu falava muito dos palpites, né? De como as pessoas se achavam, tinham uma permissão para poder. Achavam que tinham permissão para poder falar o que achassem e bem entendessem, né? E eu, por, né, caminhar nessa coisa aí de acolher e de estar disponível, eu fui muito julgada pela minha família, pelos meus próprios amigos. Isso que eu ia te perguntar, você teve esse apoio no início, quando você começou a postar, abriu o perfil e aí? Não, tive não, né? Porque, assim, as pessoas se sentiam atacadas, né? Porque quando você fala de algo que não foi legal pra você, não caiu bem pra você, as pessoas falam, mas eu falo isso, então ela tá falando pra mim. Ah, entendi. E não era sobre a pessoa que falou, quem falou. É sobre essa como as pessoas se sentem autorizadas mesmo a estarem ali se metendo numa realidade que elas não participam, numa vida que elas não apoiam de forma alguma, mas se acham nesse direito, né? De dizer como tem que ser, como não tem que ser. E aí eu comecei a falar sobre isso. E muita gente começou a chegar pelos vídeos e ficar também pelos textos. Sim. E aí a coisa foi crescendo. Eu fui uma dessas. Eu amo aquele teu vídeo que você joga assim, ó. O fogo, a gasolina. Porque, olha, é o que dá vontade. E eu acho que isso que gerou mais conexão. Porque realmente você foi verdadeira e falou que todo mundo pensa e todo mundo quer compartilhar, mas ninguém tem coragem de falar. Sim. Então é aquela indiretinha do bem, né? Exatamente, minha mãe ficou bolada comigo durante um tempão, ficou, agora ela fala, minha filha, Andressa, ela é digital influencer, mas na hora que eu tava lá compartilhando, ficava de cara feia, me dava gelo, mas faz Meu parte, Deus, né? rolou isso, né? Porque é isso, quando você escolhe fazer de uma
forma diferente dos seus pais, né? Isso não significa que o que eles fizeram não foi válido. Eles fizeram o que eles tinham, as ferramentas que eles tinham para fazer naquele momento. Tudo que foi feito na intenção de acertar. Como hoje eu estou fazendo, na intenção de acertar, e meu filho muito provavelmente vai chegar amanhã e falar, gente, a minha mãe, ai, negócio de acolher, toda hora me pegando. Ai, filho, vamos nomear os sentimentos, que coisa chata, né? Hoje eu vou criar meu filho de forma diferente. E pode acontecer, né? Porque nesse momento, essa é a maneira que a gente acha mais correta. Na época dos meus pais, era uma outra forma. E foi daí que surgiu o seu bordão? Não faço nada o dia inteiro. Como é que é? Não faço nada o dia inteiro, só crio crianças incríveis. Isso foi uma homenagem à minha sogra, né? Porque assim que as coisas começaram a flexibilizar, ela foi a minha rede de apoio. E ela ia lá para casa, e aí chegava lá, tava eu com uma criança no peito, a outra no outro, né? Que eu amamentei em tandem até, ano passado, né? A Maria desmamou com 4 anos e 10 meses. Eu amamentava a Maria e Caetano. Nossa. Aí ela chegava lá em casa, nossa, mas você não fez nada o dia inteiro. Falei, ué, isso aqui é nada? Eu tá aqui, sentada, o tempo inteiro. Com essas crianças no peito, para você é nada, para mim é muita coisa, né? Então é isso, tipo, o não faço nada o dia inteiro é a visão que a sociedade... A minha sogra que sofreu isso, ela não consegue perceber que ela foi oprimida nesse sentido de ser cobrada. E aí ela me cobra porque é o que ela viveu. Né? Sim, que pra ela é normal. Mas aí eu vim e falo, não. Que nem essas mães que a gente vê assim, né? As mães de antigamente, que tinham 10 filhos, 8 filhos, tomava conta da casa e tudo. Hoje em dia eu falo assim, meu Deus, como conseguia? Exatamente. Ele falava, não, e eu dava conta de tudo. Eu falei, a troco de quê? Né? A que custo? Né? Porque é isso, muito provavelmente o filho mais velho cuidava do mais novo, e aí ganhou uma carga que não era compatível com a idade. Então, são muitas coisas, né, que pesam nessa balança do conseguir dar conta de tudo, do conseguir fazer tudo. E é uma coisa que, para mim, o que eu puder não estar fazendo... Né? Assim, meu foco, principalmente quando as crianças eram bebês, era estar ali para eles. Às vezes a casa estava caindo, né? E eu estava lá, encontrando alegria no caos. Porque era isso, o mundo se desabando e eu com as crianças lá na teta. Adorei, importante, porque fala assim, como é que você dá conta de tudo? Gente, não tem como dar conta de tudo no planeta. Não tem. Eram escolhas. Dia... Não, hoje agora não dá mais, já tá insalubre. Sim. Também não é bom viver, né? Isso aqui não é mais um lar, né? Sim, o lixão da mãe Lucinda. Então, o que a gente fazia? Hoje é dia de arrumar a casa. Tá tranquilinho? Vamos ficar com as crianças. Sim. E era isso, a gente ia atendendo as prioridades, demandas. né? Exatamente. Prioridade. E eu vejo que você traz muito humor e muita ironia também, o sarcasminho ali nos seus vídeos. Você acha que essa foi uma maneira que você encontrou de trazer pautas importantes no seu conteúdo e de uma forma que as pessoas entendam melhor? Sim, e assim, foi algo muito genuíno, porque eu sempre fui, né, a palhacita do rolê. E aí eu percebi que quando era um assunto pesado e eu queria que alcançasse muitas pessoas, o humor fazia esse trabalho muito bem, né? Porque as pessoas, né, tá brincando, mas tem uma alfinetada. Tem ali no fundinho, né? Tem uma reflexão, te faz rir, mas te faz pensar. Sim. Né? Te faz rir, mas te cutuca. Ajuda ali naquela virada de chave. Agora, quando é algo muito sério, e às vezes precisa ser muito sério, parece que a mensagem, né, se torna um pouco menos compartilhável. Né? As pessoas estão menos abertas a ouvir quando o assunto é trazido com mais seriedade. Sim. Agora, quando eu venho para falar que, né, os maridos estão ali e não estão sendo funcionais... Isso que eu ia te falar. Gente... Isso que eu ia falar. É a chuva de compartilhamento, não é? Chuva de compartilhamento. Porque é uma forma de dar aquela indireta pro marido, mas numa risadinha. Sim, sem criar muito estresse, né? Sem partir para uma DR. Justamente. E você postou agora Você postou, não sei se foi agora, mas você postou um vídeo com o Sérgio que você se colocava no lugar dele. Tipo assim, ele falava assim, amor, vou lavar a louça pra você, tá? Tipo, te ajudando. Sim. Como se não fosse também uma obrigação de casa. Exatamente. E conforme você vê lá a questão dos compartilhamentos, dos comentários, você vê que esse é um assunto ainda que é uma pauta que tem que ser falada, né? Sim. E muitas vezes, às vezes eu trago um vídeo e aí vem nos comentários, ainda tem isso aqui. Ainda tem não sei o quê. Eu falo, boa, né? Então, da próxima...
Desculpa, então já é conteúdo para a próxima, né? Porque isso acontece também. E assim, o Sérgio, ele não é a pessoa dos vídeos. Aham. Né? Gente, vamos deixar bem claro, né? Sim, que as pessoas, né? Ai, agora o pessoal tá entendendo, mas antes ele era odiado, né? Porque Imagino. achavam que ele era um encostado, sem noção, né? Irresponsável. E você no é. vídeo traz as piores coisas, né? Exatamente. Então, assim, ele era... Exatamente. Então, assim, muita coisa eu não vivencio. Então, é de experiências que outras pessoas trazem e também o entorno, né? A gente vê como as coisas funcionam, a gente tem mãe, tem pai, tem parentes e vê como as coisas funcionam em outros lares. Sim. E como funciona na sua casa essa questão? Você acha que o diálogo funciona muito? Era uma coisa que ele já tinha essa noção, você também só juntou o útil ao agradável? Ou foi uma coisa que foi construindo na relação de vocês? Então, ele tinha mais noção do que eu. Porque eu era aquela pessoa, pessoa tá, lá do início que só queria ser cuidada? Aham. Eu era essa pessoa. Então, ele já veio assim pra mim. Ah, como é que você fez? Eu falei, gente, eu não fiz. Até porque não é o nosso papel fazer o homem, né? Embora os homens sejam socializados pra se eximirem dos cuidados de casa, não é porque foram socializados que eles têm que levar isso pra vida inteira, né? Quando a gente casa, quando a gente tem um parceiro, a gente olhar para as demandas da casa, a gente perceber o nosso entorno, faz parte do ser adulto, faz parte de ser funcional. Verdade. Então, isso não é uma responsabilidade da mulher, mas como tudo recai no né? ombro das mulheres, elas acabam fazendo essa função de dizer, olha, é assim, é assado. E se é necessário fazer, que converse, né, para alinhar as coisas e que os homens estejam abertos também a entender que é necessário esse tipo de conversa. Que é necessário abrir os olhos para o que está funcionando dentro de casa para... Sim, porque isso acaba trazendo mais carga mental, né? Eu acho que hoje o peso maior das mulheres que são mães também, dona de casa ou que trabalham fora, é essa questão da carga. Porque eu tava vendo um filme que é Como Ela Consegue, fica até a dica. E assim, ela falava assim, por que as mulheres não dormem? Porque na hora de dormir é a hora que a gente faz a lista. Então, é a hora que a gente pensa em tudo no dia seguinte, na lancheira, na escola, no horário, na médica que tem que ligar e tudo que tem que resolver. Então, tem muito isso dessa carga mental que não deixa a gente descansar. Mesmo a gente, às vezes, podendo descansar, a gente pensa em tudo que a gente tem que fazer. Tem que lavar a louça, tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo. Então, tendo uma pessoa para compartilhar essas dores, né, faz a gente se sentir mais leve e trazer essa leveza, na verdade, essa harmonia dentro de casa, né? Você percebe isso também, essa carga mental muito pesada? Então, o meu vídeo, o vídeo que mais viralizou foi um vídeo que eu fiz sobre carga mental, prazer, carga mental, que tem 13 milhões de visualizações. Porque foi assim, era isso. Identificação, né? Total, né? Era eu e o meu marido deitados assistindo um filme, enquanto ele estava super feliz lá, prestando atenção no filme, eu estava lá deitada pensando na verdura que tinha que comprar no dia seguinte, no botão que saiu da camisa da criança que tinha que colocar e várias outras coisas. Mas, na real, lá em casa é bem dividido, sabe? A gente não existe essa sobrecarga em relação às demandas que precisam ser feitas, né? As demandas que a gente faz e as que a gente precisa organizar para fazer. E não tem essa, você vai ficar responsável por isso. Não, a gente vai fazendo. Você já fez isso? Já fiz. Beleza, eu não fiz isso aqui. Então, eu vou fazer. E assim a gente vai vendo o que precisa ser feito e fica assim, não vou falar, não fica pesado para ninguém, porque várias demandas pesam, né? Mas não existe aquela sobrecarga, né, de demandas. É porque a gente também tem coisas que só a gente pensa. Por exemplo, essa questão do botãozinho, do detalhezinho. Aí, será que eu lavei a roupa? Será que eu passei? Eu faço agora ou faço amanhã? Sim. Tem muitas essas questões na nossa cabeça que, às vezes, na cabeça deles não passam tanto, né? E isso também gera na gente aquela questão da culpa materna, que é muito falado. Você também aborda muito esse tema dessa culpa que a gente sente sem ter culpa de nada. Eu não dei o banho agora que tinha que dar. Eu sou uma péssima mãe. O almoço está atrasado. Eu sou horrível. Por que isso, né? É muito louco. E às vezes o pai nem banho deu, nunca deu almoço e, tipo, tá feliz da vida. Caraca, sou um paizão, né? E é isso. Eu acho que parece que quanto mais demandas a gente tem, menos a gente consegue realizar essas demandas com maestria. Então, a gente acaba se culpando por não dar conta de coisas que fogem do nosso controle. Sim.
E isso é muito louco, né? Porque a gente foi criado para dar conta. As mulheres foram criadas para dar conta de tudo. E é humanamente impossível dar conta de tudo. E dar conta de tudo no salto e no sorriso. Exatamente. Né? Esse que é o pior. E no fim É. do dia, tá lá disponível, né? Pra caramba. Né? Porque você tem que fazer o serviço completo. Gente, Com certeza. não funciona, né? É difícil. Pra você, qual é o maior desafio da maternidade? Maior desafio da maternidade, tirando a nossa sociedade, que não é muito empática com as mulheres mães, né? E as crianças, hoje, para mim, é gerenciar a briga dos meus filhos. Nesse momento, é isso. Eu já tive várias fases de, hoje o meu grande desafio na maternidade é X, é Y. Agora, é simplesmente isso. Antes de vir para cá, eu até gravei um story falando que, assim, eles têm diferença de 1 ano e 9 meses. Mas eles não podem simplesmente gostar dos mesmos programas de TV. Eles não podem gostar das mesmas músicas. Eles não podem gostar dos mesmos podcasts. Eles têm que brigar por absolutamente tudo. Nossa. Por absolutamente tudo. Ou eles querem a mesma coisa, você pode ter 3 daquele tipo, mas eles querem a mesma. Ou eles não querem né? Que é um momento que precisa de compartilhar. Não quer a escolha do outro. E a minha vida é estar ali, gerenciando. Não, e sabe o que é engraçado? Você falando nisso, eu tenho um filho de 3 anos, né? E o pessoal, é o que mais fala pra mim, é, nossa, você tem que ter logo agora pra crescer junto, unido, na união, no amor, na alegria. E eu tava... Agora você falando, eu falei assim, nossa, gente, que desafiador que vai ser também. Né? Mas tem essa parte da união, da alegria. Não, engraçado que assim, se alguém fizer alguma coisa com um dos dois, um vai lá e compra briga, não sei o quê, ninguém pode mexer com a Maria Antônia e ninguém pode mexer com o Caetano, que eles vão lá defender os seus. Mas entre eles... É relação de amor e ódio, né? Então, pra você, o maior desafio agora é esse. É esse. Lidar com esses atritos. É isso, porque você cuida da criança, você cuida da outra criança e você cuida da briga que as duas crianças ficam nutrindo ali 24 horas por dia. Isso desgasta pra caramba, né? Porque a gente tá falando de desavença. Às vezes tem um soco, às vezes tem um tapa. E assim, tu fica ali no meio do fogo cruzado o dia inteiro, mediando briga de criança. Fiquei até cansada só de escutar, gente. Vamos falar dos nossos patrocinadores agora. E se você também é mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4, passa por isso também. Comenta aqui embaixo do vídeo pra gente... A Andressa vai criar um conteúdo... Olha, eu botando pauta aqui no perfil dela. Vai criar um conteúdo especial pra briga dos filhos agora. Vou falar da Ana Ludolfi. Gente, eu sei que é muito difícil a gente encontrar um salão de confiança. A gente, às vezes, tem uma pessoa... não tá gostando muito do serviço, tem medo de arriscar com outro profissional, mas eu vim apresentar aqui para vocês o salão da Ana Ludolfi, né, o estúdio de beleza. Lá elas são especialistas em todos os tipos de cabelo, são uma família. Eu postei recentemente que eu fui lá, levei o Arthur, e assim, isso saiu. Deixa eu voltar. É outro. E... calma aí, deixa eu voltar aqui no meu raciocínio. Recentemente estive lá, levei o Arthur comigo. Ele, gente, se sentiu super em casa, que as meninas são super acolhedoras. Então, você que procura um serviço de qualidade, fazem tratamentos, cortes, coloração. E a Becker, que é uma das donas do salão, é especialista em mega hair. Então, você que quer deixar seus cabelos mais longos, você que teve aquele corte químico, pode ir lá conhecer o salão delas, que vocês vão amar, isso eu tenho certeza. O salão fica em Madureira, em frente ao Parque de Madureira, né, amor? Parque de Madureira, então vão lá confiar, sigam e acompanhem o trabalho delas, tá? Agora eu vou falar da Carol, a gente estava falando muito sobre as mães, né, que pós-maternidade querem empreender. Você que quer empreender no ramo de beleza, a Carol está dando cursos para você que quer se tornar uma lash designer. Então ela tem certificados nacionais, internacionais, está dando mentoria. Super simples, gente, você aprende assim com ela com uma facilidade, que ela é maravilhosa, especialista. Depois que a gente coloca cílio também, a vida muda, né? Então, para você que quer aprender a se tornar uma lash designer e para você que quer mudar o seu visual, pode confiar no trabalho da Carol, que ela é fera. E também falar da Carol, ateliê personalizado.
A Carol, gente, ela trabalha com papelaria personalizada, com kit de aniversário, kit mêsversário. Ela é aquela pessoa que você pode confiar seu evento, você que está preparando aí um aniversário, um evento corporativo, quer a papelaria. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas todas essas caixinhas mêsversário, que fica lindo na mesa de bolo, dá total diferença, porque enche a mesa, né? A gente faz o aniversário, essas caixinhas enchem a mesa, fica lindo na foto também. Podem lá conhecer o trabalho dela e vocês têm desconto, só falar que assistiu aqui no Podcast. Tá? Agora vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Andressa, você tem noção que você dá voz a muitas mulheres no seu perfil? Como é para você lidar com isso? É complicado ainda, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Ah, você é tímida? Demais. Não acredito. Beirando a fobia social. Que isso? Noção, Não acredito. Eu, por trás do celular, assim, eu me sinto em casa, no meu habitat ali. Uhum. Mas, assim, eu, cara a cara com as pessoas, eu sou uma negação. Mas, assim, o tempo inteiro, né, onde eu vou, ou até mesmo as mensagens que eu recebo, os feedbacks que eu recebo, são sempre muito positivos, né? São sempre mensagens muito bacanas, dizendo o quanto eu fui importante no puerpério, quanto eu fui importante numa virada de chave, quanto eu fui importante num luto. E assim, eu ainda não tenho real noção de como é isso, né? Mas eu sinto que é muito forte, que é muito intenso, que é muito potente. E isso me faz muito bem também, apesar de eu ser bicho do mato e aí, diante das pessoas, eu ficar meio assim. É um retorno muito bacana. Ah, eu imagino. E eu imagino o quanto o Instagram também mudou a sua vida, né? Você, como uma pessoa tímida, você se via, assim, em programas de televisão, na internet, com tanta exposição. E como você falou, as pessoas te conheciam de um jeito e, do nada, ver uma outra Andressa totalmente transformada. Como foi, assim? Como tá sendo para você essa experiência? Então, eu fiz teatro durante muito tempo. Ah. Então, assim, encarnei o personagem. Beleza. Vamos que Aham. vamos. Aí acabou a peça, aí a Andressa, aí já. Sim. Então, assim, quando eu tô agora aqui conversando com você, eu me sinto tranquila, né? Me sinto bem, me sinto confortável. E é como eu me sinto. Antes eu tremia muito na base, em qualquer lugar que eu ia, passava mal, depois eu ia pro banheiro vomitar, porque eu ficava muito tensa, muito nervosa. Era muita energia que eu gastava pra me mostrar uma pessoa que existe, mas que só existe dentro da minha casa, sabe? Então eu fazia um esforço muito grande, mas eu esqueci o que você tinha perguntado. Eu perguntei sobre como você se sente, né, com essa exposição na internet, em programas, que você é tímida e em um curto tempo que foi pouco tempo, né, que Foi. você viralizou e Sim. começou, né? Até voltando aqui um pouquinho. Voltando não, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Como foram as primeiras parcerias? Porque eu sei que te seguem, como eu, muitas influências maternas e que se inspiram no seu trabalho, na sua maneira de falar. Você trabalha com grandes marcas, né? Como foi para você, assim, essas primeiras parcerias? Hoje em dia, como é? Você seleciona? Como funciona? Assim, tem os produtos, né, que eu vou... sobre isso aqui eu não falo, não divulgo, e é isso, não tem como voltar atrás, são coisas para mim que não tem como negociar. Mas, no início, a gente não tinha noção, né, porque as coisas começaram a aparecer, e foi muito de surpresa, a gente estava na pandemia, a gente não tinha, né, parâmetro nenhum, não conhecia ninguém que pudesse dar um auxílio, e a gente fazia do nosso jeito, cobrava o que achava que valia, Aham. né? E aí, depois que a gente foi fisgado por uma assessoria, Show. né? Aí bateu a realidade, assim. Pois é, e a assessoria fala, não, a gente precisa, né, ajustar esses valores. Eu falo pro meu marido, não vou, porque, assim, é melhor a gente, né, ganhar um pouquinho e fazer um monte, do que esse valor aí que a pessoa vai pagar uma vez na vida e nunca mais. Lê do engano, felizmente. E aí, as coisas mudaram de verdade quando a gente teve o apoio da assessoria, né? Que aí ela faz essa ponte, ela seleciona, ela já sabe o que eu trabalho, o que eu não trabalho. Sim. E aí, muitas marcas chegam no meu perfil, né? Não passam pela assessoria. Já chegam no meu perfil me buscando, e aí a gente transfere para eles, né? Falarem da parte burocrática, como funciona tudinho. Ah. Mas... E é importante você falar, porque todo mundo tem um
início, né? Todo mundo fica feliz. Eu lembro quando eu recebi minhas trufas, gente. Eu tô no início ainda, tá, gente? Tô engatinhando. Mas eu já fiquei muito feliz. E depois que eu também fiz uma consultoria, que eu entendi o valor de mercado, a Sim. importância do influenciador, que eu encarei como um trabalho, acontece essa virada de chave, né? E hoje você vive do Instagram. Vivo do Instagram. E foi muito rápido mesmo, né? Foi assim, as marcas começaram a chegar e em pouco tempo a gente já migrou também para assessoria, até porque a gente não estava conseguindo dar conta. Caramba. Então a gente pensou, é o momento que a gente precisa de ajuda mesmo. Mas assim, foi muito bom. Lindo, 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 lindo. Ó, esperança lá no fim do túnel pra gente que tá começando. Você é referência aqui, né? Você tem um livro, eu queria que você contasse um pouco do seu livro. Qual foi sua motivação, sua inspiração? Você sempre pensou em escrever um livro? Muito doido, porque não. Nunca pensei, mas eu trabalhava para uma editora, né? Eu criava conteúdo, vídeos, né? Porque a editora é a editora Matrescência. Então, ela traz muitos temas, né? Voltados para maternidade, criação de filhos e tudo mais. E aí, eu criava vídeos, né? Sketchzinhas para essa editora. E aí, calhou, né? De eu receber o convite da própria editora para escrever um livro. Nossa, que E aí, eu desafio. escrevi um livro que era a ressignificação da minha história, né, enquanto criança preta, numa escola particular, que a maioria das crianças eram brancas. Sim. E peguei também um pouco de como a minha filha hoje se enxerga, né, pelo fato da gente estar sempre mostrando para ela que ela é importante, que ela é bonita, que ela é capaz, né, por mais que o mundo possa dizer o contrário, dentro de casa é isso que ela vai ouvir. Então, como eu me enxergava na minha infância e traz a perspectiva de como a minha filha, que na verdade é a personagem Maria, mas não é a minha filha, né, só inspirada nela, como ela se enxerga, totalmente diferente de mim. E aí é um livro infantil, né? As ilustrações são incríveis, da Estefânia Magalhães, um livro antirracista, e é um livro para a gente ter essa conversa de empoderamento com as nossas crianças pretas e também um alerta e uma visão diferente, né, para crianças brancas. Então, assim, é um livro para todas as idades, para todas as cores. Para os pais, para os filhos, para todo mundo, filhos, né? Porque tem a carta aos pais de crianças pretas e tem a carta dos pais aos pais de crianças brancas. No livro tem esse espaço dedicado aos pais, né, para entender como abordar o assunto, né, com os filhos. Perfeito. E você... Deixa eu formular aqui a pergunta. Como você entende essa importância do diálogo? Seus pais sempre conversaram muito com você? Você passou isso adiante também? Porque hoje a gente vê muito assim, converse com seus filhos. E por outro lado, é no tapa, é na briga, meu filho não escuta. Como é dentro da sua casa? Como você gosta de passar isso para quem te assiste? Não, é só diálogo. Diálogo, eu não vou dizer para você, eu tenho até um meme, né, que você já tentou conversar com ele? Porque assim, gente, a primeira coisa que eu faço é tentar conversar, só que você simplesmente conversar não significa que uma criança de 3 meses, você vai falar para ela e ela vai acatar. Sim, é sobre isso, mamãe? Então tá, não vou fazer mais. Não é. Sim. Mas de tanto você trabalhar, né, a conversa, o diálogo, você ficar batendo na mesma tecla, você ficar reforçando o que é positivo e o que não é, uma hora, né, com a maturidade e com esse exercício, a criança vai absorver. Mas para mim é isso, é o diálogo. E não significa que eu converso com meus filhos e eles fazem tudo que eu peço. Não. É isso, gente. Isso que é a diferença. O pessoal acha que conversou e a criança já vai... Não, mas não adiantou nada, porque ele não fez o que eu queria. Mas aí eu tive que apelar para outras... gente, mas assim... Mas da outra forma, a criança também não aprendeu. Ela agiu por medo, ela agiu, né? E também tem muito disso, que fala assim, não... A criança não vai me ouvir, já tentei de tudo, então vai ser na marra, vai ser nisso, naquilo, no castigo e tudo mais. E também não adianta, porque a criança já é tão acostumada a apanhar e a ouvir só grito, que ela vai fazer do mesmo jeito. Minha mãe sempre falou isso pra mim, minha mãe sempre conversou, a gente também teve uma criança muito respeitosa, apesar de antigamente não se falar muito sobre isso. Ela sempre conversou com a gente, então ela sempre falou, vou conversar, você quer na dor ou no amor? Ela sempre dava a escolha também, né? Você quer na dor ou no amor? Sendo que ela sempre fazia no amor.
E aí conversava, funcionava e é tudo certo, né? E é muito louco que hoje a gente tem a criação respeitosa. Eu acho que tinha que ser a criação, né, gente? Porque o respeito já devia de vir implícito ali, né? Sim. Tipo, a gente não precisa nomear que eu crio meu filho de forma respeitosa, né? A gente só podia falar, eu crio meu filho, né? Eu educo o meu filho. Mas a gente tem que dizer que é respeitosa porque a gente veio durante muito tempo de criações. Mas hoje tem muito isso. O normal se tornou extraordinário. Exatamente. Que nem aquele marido que compartilha dos deveres de casa. Ele é o super. Agora, se a mulher deixar de fazer um diazinho, é horrível. Exatamente. Tudo que é normal é você ajudar uma pessoa na rua. Nossa, o Robin Hood do... 2 pesos, 2 medidas. Gente, que estranho, né? Ó, já estamos chegando no final. Passou tão rápido, gente. Ó, vou selecionar aqui 2 perguntas lá da caixinha do Instagram. Vamos lá. Sobre amamentação. Olha, você já falou de amamentação lá no seu perfil? Você deve ter falado, né? Hoje? Hoje? Não, falei. Não, de outras vezes. Não, já falei, diversas Já vezes. falou, né? Aqui tem uma perguntinha. Como foi pra você na amamentação? Você falou que amamentou em tandem, mas a sua amamentação foi fácil, assim? Fluiu? Não. Durante 6 meses foi bem tenso, né? A gente tem uma frase que é todo dia penso em desistir, todo dia escolho continuar. Porque era isso. Durante 6 meses era banco de leite, era consultora de amamentação que eu ganhei, porque eu não tinha condições de pagar. Porque o pessoal via o meu drama, né? E aí ficava isso era na época do Facebook, eu postava lá, meu Deus, mais um dia, não tô aguentando, e o meu peito vai cair, mas eu não quero parar, Rola essa assim. corrente de apoio também? Sim. É uma rede, né? Eu falo que ela é a minha comunidade, porque a gente troca muito, a gente se fortalece, né? Através das nossas experiências e tudo mais. E realmente foi isso, a amamentação para mim nos 6 primeiros meses foi... Sabe, muito, muito, muito difícil, era todo dia, amor, vai lá e compra a fórmula, porque pra mim não dá mais. Aí quando ele chegava, eu tava com a criança no peito. Não, só hoje, amanhã. E assim foi indo aí. Passei por uma lactogestação, né? Porque eu fiquei grávida do Caetano e ainda amamentava a Maria. Eu amamentei o Caetano, amamentei a Maria durante toda a minha gestação. Caetano nasceu, veio mamar e a Maria Antônia continuou mamando, né? Até dezembro. E foram 2 pegas diferentes, né? Que ela já estava acostumada e o Caetano começando. E isso foi muito complicado para mim, porque eu tive a chamada perturbação na amamentação. Porque a sucção era diferente, a pega era diferente. Então, quando ela mamava, me causava, sabe, comichão, e eu ficava arrepiada e queria parar aquilo dali. E eu falava, gente, não tem como levar isso adiante, né? Tinha um fotógrafo que queria fotografar a gente amamentando em tandem. Eu falei, quando passar a pandemia, com certeza eu não vou estar mais amamentando. Ele já fez diversas fotos de eu amamentando eles 2, porque... Já foi, né, gente? Foi durante muito tempo, mais do que eu esperava. É muito engraçado, que eu sempre falo que é quando a gente sempre planeja uma coisa, vem a vida, vem os filhos e muda completamente o que a gente planejou. Exatamente. Ó, tem outra perguntinha aqui. Como foi pra você passar pelo puerpério? Você passou? Então, assim, eu digo meu primeiro puerpério, né? Eu não consegui separar o que era puerpério do que era o luto, aquela briga ali para manter o Pedro vivo. Então, eu não consigo pensar no puerpério. Da Maria Antônia, foi muito louco porque eu estava muito naquela coisa de preciso amamentar essa criança. Nessa época, nós éramos veganos. Então, assim, eu não me via oferecendo nenhum outro leite para ela que não fosse o meu. Entendi, ainda tinha então, isso. tinha isso também, sabe? E era uma grande questão para mim. Além de eu querer, eu entender a importância, tinha essa questão. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu não consegui ficar pilhada, porque eu tava ali, num foco. E se eu, né, passei por alguma situação, assim, no puerpério de hormônios que me tirou dos eixos, eu não lembro, porque eu tive uma única função. E do Caetano foi na pandemia, então quer dizer... Passou ali, eu queria viver, né? Eu tava com medo de bater as botas. A preocupação foi essa, e falei, eu não posso morrer, deixar essas crianças aqui, né? E também não posso perder essas crianças, porque outra vez... Aí eu não aguento não, gente, que isso? Aí, assim,
pra mim foi de boa. E eu sempre tive apoio do meu companheiro. Isso é muito importante. Eu ia até falar, né? Você fala sobre isso, eu fui ao contrário, porque eu li sobre o puerpério. Na verdade, eu vi um vídeo da Evelyn Regli falando sobre o puerpério. Eu falei assim, gente, que isso? Aí era um negócio estranho, que tu ficava triste e que você não se aceitava. Eu falei assim, não, gente, eu sou super feliz, super alto astral. Eu também sou a palhacita do rolê, alegra. Eu não vou ter isso, não. E eu tive. E eu descobri quando eu não parava de chorar. Tipo, tudo eu chorava. Só que não na frente das pessoas, né? Eu entrava no banheiro. Aí meu esposo começou a perceber. Isso que é importante. Eu lia, eu pesquisava e mandava ele pesquisar também. E dava pra ele também, ó, puerpério é isso é isso, amamentação, se eu sentir isso, libido. Porque é importante ser conversado. Porque se a pessoa não pesquisa, então você dá, assim, a informação na cara dela. Porque é isso, são transformações que se não tiver um alinhamento ali, cada um vão se perder. Pois né? é. Então é preciso se entender que a gente está vivendo um momento delicado, um momento de vulnerabilidade, um momento que os hormônios que estavam lá em alta vão decair. E o parceiro também entender que é um momento para você acolher, né? E esperar o tempo, porque é um tempo. Né? É um tempo que tem que ser respeitado, não só por eles, mas pela gente também. Sim. Respeitar os resguardos, a sua redescoberta, né? Porque rola isso. Você se perde um pouquinho pra você se reencontrar. Eu acho até que o Instagram ajuda a gente a se reencontrar, né? Você achou, assim, que foi uma rede de apoio pra você? Não, o Instagram foi super uma rede de apoio para mim. Porque era o lugar em que eu compartilhava as minhas dores, os meus anseios, né, as minhas dúvidas. E a gente acabava trocando, colhendo outras experiências, se inspirando. E isso fortalece muito, né? Fortalece muito. Eu também. Para mim foi uma grande rede de apoio, porque minhas amigas ainda nenhuma tinham tido filho. Eu falei assim, gente, com quem que eu vou conversar de maternidade? Aí a minha mãe era perfeita, nunca tinha passado nada, de nenhum perrengue na vida. Eu falei assim, mãe, você não me entende, ninguém me entende. E o Instagram, todo mundo se entende, né? Ó, pra finalizar, vou ler mais uma aqui, porque essa daqui é bem boa. Andressa, você pensa em escrever um novo livro ou um novo projeto daqui pra frente? Então, eu tô vivendo hoje, né? Eu fiquei muito tempo, de verdade, né, ali na função das crianças. Uhum. Até porque a gente passou pela pandemia e, como a gente já tinha perdido um filho, a gente ficou com muito medo de mandar as crianças para a escola. A Maria já estava em idade escolar e a gente não mandou. Então, a gente ficou com essas crianças dentro de casa, né, durante muito tempo. E agora que as crianças estão na escola e eu tô tendo tempo para mim, aí eu falei, não, agora eu tenho tempo para mim, vou trabalhar, vou colocar os meus projetos, né, fora do papel, e eu só quero dar voltinha no shopping, eu só quero ir pra academia, sabe? Eu tô no momento de, tipo... Eu só quero eu. Vivendo aquilo que eu me privei, né? Sim, ou fui privada entendo. de viver durante muito tempo. Então, assim, talvez ano que vem, muito provavelmente, eu pense em novos projetos, em escrever livro, porque eu já recebi diversos convites também para escrever novos livros. Mas esse ano aqui eu vou ficar só gerenciando mesmo meu Instagram, perfeito. que eu não tô nem dando conta dele, para no próximo ano eu, né, focar nos trabalhos, que agora eu só quero... Cara, adorei. Essa sinceridade é tudo, gente. Amei, amei, Andressa. Se você quiser deixar alguma mensagem, alguma frase, recomendar algum livro, ou só me siga no Instagram, pode falar aqui para essa câmera, para quem está assistindo a gente. Me siga no Instagram, né, por favor, que é Andressa Reis, com 2 Is. E, assim, queria deixar uma mensagem também, porque a gente hoje é cobrado para voltar a ser quem se era antes, né? E às vezes a gente acaba passando da fase de se permitir se doar para um serzinho que nesse momento precisa da nossa doação, né? Então a gente pode estar nutrido de quem a gente é, estando ao lado dos nossos filhos, porque é uma fase. A primeira infância, ela é rápida, só que ela é muito importante e ela faz a diferença na vida dos seus filhos e com certeza na vida que você vai levar de hoje em diante. É isso. Com certeza. Construir memórias afetivas enquanto a gente pode. E é nessa primeira infância que tudo fica marcado na nossa vida, né? Exatamente. Ai, Andressa, amei te receber. Foi tão rápido. Ai, eu adorei também. Amei, amei. Espero te receber aqui mais vezes, tá? Bora. Obrigada, obrigada mesmo. E, ó, ia pedir aqui pra vocês seguir a gente lá na rede social também, carol.santiago, com 2 T's, @podcapodcast. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente. Estamos crescendo devagarzinho, mas eu acredito, fé em Deus, que a gente vai crescendo juntos, tá bom? Obrigada. Obrigada, Andressa. Amor. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau. gente.